Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Turminha, nessa aula nós vamos começar com a correção das atividades da aula anterior. Número 1. Observe a cena abaixo para responder as questões. Nós estamos vendo que é uma sala de cinema, né? Ao que parece. O que vai acontecer com o Lobby? Que tem um garoto atrás, parece de uma família, conversando, falando alto e com o pé na cadeira. Letra A. Que lugar é esse? O que está acontecendo neste lugar? É uma sala de cinema, está passando um filme e tem um garoto incomodando as pessoas. Há regras para frequentar este lugar? Quais? Sim, né? No cinema a gente tem que ficar em silêncio para não atrapalhar os outros. E no cinema a gente não pode colocar os pés na cadeira. O garoto que fala alto está respeitando os direitos dos demais? Justifique sua resposta. Não, ele está atrapalhando os demais a assistirem o filme, tanto falando alto como sentando de forma inapropriada, além de incomodar os outros. Por que é importante respeitar as regras e normas? Para manter uma boa convivência social e poder exigir o seu direito depois, né? Quais são os grupos que você faz parte? A família, a escola, a igreja, por exemplo, né? Existem vários outros grupos, a vizinhança. Qual a importância dos grupos que fazem parte da nossa vida? Os grupos são importantes, pois eles influenciam quem somos, como pensamos e como agimos, e nos ajudam a crescer como ser humano e como cidadãos. Finalizamos a nossa correção. Vamos começar um assunto agora muito legal, que é falar das famílias. O que é a família? A família é o primeiro grupo social do qual nós fazemos parte, né? Família é lembrança, família é vivência. Família é o primeiro lugar onde aprendemos os valores básicos. Observando essas duas imagens, nós percebemos que as famílias elas mudam, né, ao longo do tempo. A família, gente, são pessoas ligadas por relações de parentesco e que vivem juntas ou não. Uma pode morar em uma casa, outras podem morar em outras casas, em outra cidade, mas a família são pessoas próximas e de convívio e dependência constante. Como assim dependência? Emocional, financeira, educacional, prática e organizacional. Quando a gente está com algum problema, a gente procura a família. Quando a gente quer conselho, a gente procura a família. Quando a gente precisa passear, a gente vai passear à casa de um familiar também, né? Então, a família é um refúgio que a gente tem. Quando a gente observa essas duas imagens, a gente percebe que a família ela vai mudando com o passar do tempo. Nessa imagem aqui, apresenta uma família mais antiga, né? Olha a foto, olha os móveis, olha o chão como que era. Então, a gente percebe que esse mobiliário é um mobiliário mais antigo. Quando a gente olha a imagem 2, a gente percebe que a família ela ainda mantém as relações, ela ainda mantém a lembrança, né, daqueles que pertenceram a ela. Mas a família ela vai mudando, entra pessoas, saem pessoas, né, quando falecem. E família é convivência. A família ela nos ensina os nossos valores. Como é a sua família? Família, gente, existem as famílias típicas, que são aquelas famílias que possuem pai, mãe e o filho, como retrata o filme Os Incríveis. No filme Os Incríveis, nós vemos que é uma família, eles convivem em família, mantêm relações, possuem laços, eles possuem sentimentos em comum, eles possuem afinidades, né? Mas cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem seu jeito de agir. Os Crudes é uma família mais tradicional. O que quer dizer isso? É uma família mais conservadora. O pai, né, da família, ele quer proteger a todos. Ele não quer deixar ninguém se expor. E, inclusive, quando entra alguém de fora, quando aparece algum
é estranho, ele fica incomodado, porque está colocando em risco a família dele. Assim como o filme Valente, que também é uma família tradicional, uma família com valores tradicionais, uma família conservadora. No filme Valente, a rainha ela vai ensinar a filha dela a se comportar como uma rainha, a ter os costumes de uma rainha. Mas a filha dela não vai querer ser rainha, não. A filha dela vai querer cavalgar, né? E a filha dela vai contra essas tradições, contra esses valores. E a filha dela, Merida, vai questionar a mãe: por que, que eu tenho que fazer isso? Por que, que a gente não pode mudar esses valores? Por que, que não pode mudar este costume? Existem famílias, gente, que são famílias construídas por sentimentos, por laços afetivos, construídas a partir da adoção, como retrata o filme Meu Malvado Favorito, que o Gru ele vai adotar essas três garotinhas. Inicialmente, ele tinha uma ideia, né? Usar as garotinhas para roubar um aparelho, para conseguir roubar a lua. Depois, ele vai se afeiçoando às menininhas, vai tendo carinho por elas. E essas menininhas vão formar a família dele. A composição das famílias pode variar. As famílias elas não são iguais. Cada família é de um jeito. Tem famílias grandes, tem famílias pequenas, tem famílias com dois irmãos, tem família que é só um filho, tem família que é os avós e o neto. Cada família é de um jeito. Algumas crianças vivem só com a mãe ou só com o pai, outras vivem com o pai e a mãe, outras crianças podem morar com os avós, como a gente está vendo aqui na imagem do filme Hotel Transilvânia. Vocês assistiram esse filme? Lembra como é? A Mavis, ela perdeu a mãe quando muito jovem. Então, o Conde Drácula, que criou a Mavis, e ele é um pai super protetor, que quer cuidar da filha, que não quer deixar ela passar por nenhum perigo. E tem crianças que são adotadas, que não possuem laços de sangue, né? Mas o que interessa mesmo é o amor que essa criança tem pelo pai adotivo e que o pai adotivo tem por essa criança. Tem crianças que são adotadas, não moram com os pais biológicos. E em muitos casos não os conhecem, mas o laço familiar com os pais adotivos é o mesmo. O mais importante em qualquer família são os laços emocionais e de cuidado. É o sentimento de pertencer a essa família, né? É você se identificar com essa família. Mas as famílias, elas mudam com o tempo. O núcleo familiar mais próximo pode se alterar ao longo do tempo. Como? Podem chegar pessoas que podem não ser muito queridas inicialmente, mas que depois são aceitas e são muito amadas, como no filme Hotel Transilvânia, quando Jonathan ele chega do nada, né, no hotel do Conde Drácula, e a Mavis ela vai ter o tchan com o Jonathan, né? E vai ser terrível para o Conde Drácula, porque o Jonathan ele é um humano. Mas no final, o Conde Drácula vai aceitar o Jonathan como ele é. Novas pessoas entram para a família, bebês nascem, algumas pessoas falecem, pessoas se casam e formam novas famílias, parentes são aceitos na casa dessa família, assim como no filme Os Crudes. Quando o Gui ele vai entrar para a família, ele vai ser aceito e vai haver uma mudança nessa família, né? O Grug, ele vai começar a aceitar outras pessoas. O Grug vai começar a ver a vida de outra forma. Ele vai começar a perceber que pode haver outras ideias, né? Que outras pessoas podem pensar diferente dele.
As trocas de experiências e tudo o que aprendemos com os familiares que convivem conosco fornece uma base muito importante para a construção da nossa identidade como sujeito social, quem nós somos, como nós agimos, o que fazemos, o que vamos fazer. Nós temos uma rotina familiar, não é verdade? A gente exerce algumas atividades. Quando a gente vai crescendo, essas atividades elas vão mudando, a gente vai tendo outras responsabilidades, né? Lembram do filme Rei Leão, quando o Mufasa estava ensinando ao Simba? Mufasa falava que o Simba precisava ter responsabilidade, que um dia o Simba seria o rei de todo aquele reino, de toda aquela terra. Então que o Simba, ele tinha que ser um rei justo, que ele precisava aprender a observar, né? É no ambiente familiar, com as pessoas que vivem conosco diariamente, que adquirimos hábitos e costumes, que compartilhamos valores. Lembram dessa cena do filme Rei Leão? Que o Simba, ele vai se sentir culpado pela morte do Mufasa, né? Mufasa vai cair numa armadilha feita pelo irmão, e o Simba vai fugir, vai correr, 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 e vai desmaiar. Ele vai ser encontrado pelo Timão e pelo Pumba. E o Timão e o Pumba vão se tornar a nova família do Simba. Não é a família biológica, é a família adotiva. E com essa nova família, o Simba vai aprender coisas novas, vai aprender outros valores, né? Ele vai se identificar com essa nova família. A vida em família é importante, pois nesses momentos de troca é possível perceber a identificação do grupo. É nesses momentos de troca que a gente aprende, que a gente troca experiência, que a gente entende o sentimento de pertencimento. Como aqui no filme, Meu Malvado Favorito, lembram que o Gru, ele queria apenas usar as meninas para roubar o aparelho, para conseguir roubar a lua? Pois é, ele se afeiçoou tanto às meninas, a Agnes, a Margot e a Edith, que ele adotou elas. E agora ele protege as meninas, ele cuida delas, ele não deixa que nada de mal aconteça a elas. Durante a convivência, os pais ou responsáveis pelas crianças tentam transmitir a elas valores e comportamentos nos quais acreditam. Nessa cena dos Incríveis, o que a gente lembra? Neste filme, Os Incríveis 2, o pai, ele vai ficar em casa, o senhor incrível, ele não está trabalhando. Quem vai arrumar emprego é a senhora incrível. Então, o senhor incrível vai ficar em casa para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. Então, ele vai ensinar seus filhos, ele vai repassar para os seus filhos os conhecimentos que ele tem. E apesar de eles terem pensamentos diferentes, agirem diferentes, eles têm muitas coisas em comum, inclusive os poderes. Eles têm o poder em comum, mas eles têm a sua própria identidade, a sua própria personalidade. A convivência familiar deve ser construída por meio do diálogo e do afeto. A família deve fornecer às crianças bases para que ela possa adquirir conhecimentos e valores úteis à vida em sociedade, como nós estamos vendo nessa imagem. Vovô, olha que legal, eu achei esse brinquedo no pátio. Aí o vovô responde para a netinha: querida, vamos levá-lo até a secretaria da escola? Algum colega deve tê-lo perdido. Então, são esses valores que as crianças vão levando para o resto da vida. E são esses valores que a criança ela vai utilizar ao longo da sua vida, né? Esses aprendizados. É por isso que a convivência familiar ela tem que ser harmoniosa, ela tem que ser respeitosa, né? Nessa cena do filme Hotel Transilvânia, observem, são valores da tradição familiar. O Conde Drácula, ele quer que da presinha do netinho Denis dele saia. E o que ele vai fazer? Ele vai levar o netinho para tomar um susto, porque ele acredita que se o netinho tomar um susto, a presinha vai sair no susto.
Então, são valores, são tradições que ele acredita. Nessa cena do filme Valente, a gente está observando a mãe cuidando do cabelo da Merida, né? E a gente está vendo que a Merida não está muito satisfeita. Por quê? Porque a Merida não gostava desses valores, não queria seguir essas tradições. A Merida ela estava sendo preparada para se tornar rainha. Ela teria o seu esposo escolhido e ela não queria isso. Então a Merida, o que que ela fez? Ela procurou uma bruxa para ajudar ela a fazer a mãe mudar de ideia. Mas para o azar da Merida, a mãe dela se tornou em Mordor, um urso feroz, um urso valente. E o encantamento da bruxa só foi quebrado com outro encantamento, que foi o amor que Merida sentia pela mãe. Cada família é de uma forma, nenhuma família é igual à outra. O que importa são os laços que unem essas famílias. Cada família tem uma forma de agir, né? Cada família vive a sua maneira. A gente precisa entender que não existe o padrão ideal de família, não existe aquela família perfeita, aquele padrão de família correto, né? Se existe um conjunto de pessoas que possuem sentimentos, laços familiares, laços afetuosos e se consideram família, é uma família. É a família que vai nos ensinar valores, né? Como eu falei para vocês, a família é o nosso refúgio. Nesse filme, né, a família Adams, muito bacana, depois aconselho a vocês depois assistirem. Vandinha, que é essa menininha aqui, ela quer viver na sociedade como toda criança, ela quer ir para a escola. Ela vai para a escola, só que a mãe dela fala assim: não, você não vai mais para a escola, porque quando a Vandinha vai para a escola, ela convive com outras crianças, ela vai aprender coisas diferentes, e isso vai desagradar a mãe dela. O que a Vandinha faz? A Vandinha foge de casa. Só que quando a família dela está em perigo, ela volta para ajudar a família. Então, família é isso, família é sustento, família é cooperação, família é ajuda, família é amor. No filme A Era do Gelo, vocês já assistiram? Bom, no filme A Era do Gelo é uma família diferente, né? Nós temos um mamute, nós temos um tigre e temos uma preguiça. Eles vão encontrar um bebezinho e os três vão cuidar deste bebezinho. Quando eles cuidam deste bebezinho, eles vão criar laços de afeto e vão seguir a vida, os três juntos. E vão encontrando pelo caminho outros animais que vão agregando a sua família, que vão se juntando a eles e aumentando esta família. Finalizamos então a nossa aula sobre família. Tem algumas atividades para vocês fazerem, faça com atenção, copiem as perguntas no caderno. Bons estudos para vocês, até a próxima aula. Lembre-se, juntos no caminho certo.